Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 10 de março de 2024, exatamente 8 horas em São Paulo. E os amigos já estão chegando e nós aqui estamos. Quem vai fazer a parceria comigo hoje é o André Luiz, que está um pouquinho atrasado, mas daqui a pouquinho ele chega e já entra direto na nossa live aqui e nós vamos recebê-lo com muito carinho. E por enquanto a gente vai aproveitando para ir cumprimentando os amigos que já estão chegando. Vamos cumprimentar a nossa querida Elka Capão, Dona Alda Seu Francisco, Cida Ormonde, Patrícia Mendicino, Michele Vassal Delgado, Reinaldo Pasqualini, seja bem-vindo, Edna Horta, Vera Lúcia Tamashiro, Joaquim Quezada, muito boa noite, Thelma Moraes, seja bem-vinda, Rogério Matias, Silvana Colombara Luiz Valentim, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, neste dia meio mais refrescante, com um pouco de chuva, choveu alguns momentos do dia, né? E eu espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo bem. Renato Manfredi, muito boa noite, seja bem-vindo à nossa live de hoje, de domingo. Elizabeth Ramos, seja bem-vinda. Luciana Campagnoli, muito bem. Claudio Mirlaza, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. Todos vocês. Leda Aparecida, seja bem-vinda, Leda. Estamos todos aqui a postos. Vamos até colocar aqui, pronto, assim fica melhor. Todo mundo me vê bem? Estão me vendo, me ouvindo bem? Acho que sim, né? E nós vamos então iniciar a nossa live de hoje, cujo tema é Mãos à Obra, com uma pequena lição do livro Tocando o Barco, do Emmanuel Francisco Cândido Xavier. E a lição de hoje chama Perdão e Trabalho. Já que vamos falar mãos à obra, que nada mais é do que trabalho, nós vamos com a lição de abertura hoje de Perdão e Trabalho. Não te despreocupes do trabalho no bem, se desejas alcançar a própria tranquilidade em nível superior. Realmente, o Pai misericordioso perdoa as nossas faltas, todavia não à maneira de um ditador terrestre que espalha favores e privilégios, segundo os próprios caprichos, mas sim oferecendo-nos recursos substanciais de restauração e imprescindíveis ao reajuste. É por isso que a reencarnação, significado de retorno do passado obscuro ou delituoso, é também imposição de trabalho reconstrutivo. O amor é a luz da vida, no entanto, nunca brilhará para as criaturas sem o pedestal da justiça. Se feriste alguém, procura o bálsamo que cicatrize as chagas de teu irmão, enquanto te encontras a caminho com ele na terra. Se perturbaste a paz do próximo, diligencia a corrigenda precisa, enquanto a possibilidade de reparação te felicita os próprios passos. Sempre mais difícil encontrar além da morte, dos dons menosprezados pelo próprio relaxamento. A vida física é a escola. A vida física é a escola onde somos situados transitoriamente uns à frente dos outros. Boa noite, André Luiz, seja bem-vindo. Todo mundo está aqui e todo mundo está te ouvindo. Para a recuperação de nós mesmos, nos alicerces das leis divinas. O perdão sem trabalho expiatório ou sem sacrifício regenerador
é simples utopia. Ergue-te para a vida, busca privilegiada posição de quem compreende e auxilia e elege o trabalho no bem por diretriz incessante. Pela prestação de serviço ao próximo, em bases de renúncia e boa vontade, adquirirás a riqueza da simpatia e pelas sendas da simpatia atingirá a grande fraternidade que um dia aureolar-te-á de luz a fronte, então redimida no grande amanhã. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos então aqui mentalizar o nosso Mestre Jesus, agradecer a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui, podermos estudar a sua palavra, podemos estudar as suas lições, para que nós entendamos que devemos estar com muita vontade de trabalhar para suprir as nossas dívidas, as nossas dificuldades, para suplantarmos o nosso karma e sairmos desta encarnação vitoriosos. É muito, muito, muito importante que cada um tenha muita fé, que cada um se ligue ao nosso Mestre Jesus, que cada um se ligue nas suas forças, na sua vontade, na sua perseverança, no seu comprometimento com o trabalho, para que a gente possa, então, em nome do Mestre Jesus, reparar, como disse a nossa lição, aquele nosso passado delituoso. Sigamos em frente com o Mestre Jesus, que a bandeira dele seja nosso guia e que possamos cada dia mais estarmos prontos para nos regenerar e nos recuperar nesta encarnação. Que Deus Pai nos abençoe, nos ilumine agora e sempre, e que nós possamos então seguir com o nosso Evangelho e Orações de hoje. E aí, André, tudo tranquilo? Deu tempo de chegar sossegadinho? Foi corrido, deu um pouco de desespero, mas deu tudo bem. Ainda bem, né, André? Ainda bem, ainda bem. Chegou, está aqui conosco. Peguei 1 hora a mais do que eu queria. E vamos seguir em frente, então. Bom, gente, o tema da nossa conversa, eu vou deixar o André ali quietinho no cantinho dele e vou pôr aqui isso, para que a gente possa, então, falar do nosso tema de hoje, mãos à obra. E mãos à obra nada mais é do que a gente exercitar o trabalho que nós precisamos para recuperar as nossas dívidas, as nossas pendências do passado. E a gente não poderia deixar de falar, quando a gente fala de mãos à obra, de trabalho, que é o trabalho laborativo, que é o trabalho que nós precisamos em termos profissionais, que é o trabalho que nós precisamos em termos materiais para sobreviver, não é verdade? Porque sem o trabalho material, onde a gente vai trabalhar, a gente vai trazer os recursos para nossa casa, nós não conseguiremos viver, nós não conseguimos sobreviver. Mas também não é só o trabalho físico, o trabalho material, é que vai nos proporcionar o enriquecimento e o pagamento das nossas dívidas do passado, né? Nós temos que trabalhar do ponto de vista, melhorar a nossa reforma íntima, melhorar as nossas atividades de voluntariado, para que a cada dia mais a gente possa engrandecer as nossas duas asas, né? Que são as nossas duas asas? Nossas duas asas é aquela do parte material e a parte espiritual. A parte material é aquela onde nós trabalhamos, é aquela onde nós vivenciamos o nosso dia a dia, a nossa vida cotidiana, em nossa família, em nosso trabalho, e a asa espiritual é aquela onde nós vamos estudar, aprender sobre a doutrina, buscar fazer a nossa reforma íntima e aplicar o trabalho
da caridade. Nós não podemos esquecer que a caridade é o nosso maior trabalho. Nós estamos e vamos evoluir através do trabalho. Todo trabalho, quer seja ele material, quer seja ele voluntariado, espiritual, é um trabalho produtivo para cada um de nós. Me deem um minuto aqui, por favor. Pronto. E a gente... então, nós temos que o trabalho é a contribuição de cada um para o progresso da humanidade. Todo o trabalho que é feito, não importa se profissional ou se trabalho espiritual, vai contribuir para o progresso da humanidade. Quando a gente trabalha fisicamente, profissionalmente, nós estamos contribuindo como equipe para que aquele nosso trabalho, aquela nossa empresa possa crescer, possa se desenvolver. E nós estamos ali fazendo um trabalho honesto, um trabalho digno, procurando ajudar os nossos companheiros, trabalhar da melhor maneira possível conjuntamente com eles, nós estamos favorecendo que aquela empresa em que nós estamos trabalhando vá para frente. E se aquela empresa que nós estamos trabalhando vá para frente, vai proporcionar a todas aquelas famílias que dali vivem, que dali tiram recursos, receber os seus recursos para a sua manutenção. Então, é importante dizer que o trabalho é a contribuição de cada um para o progresso da humanidade, independente da área em que cada um trabalhe, né? Quando a gente faz o trabalho voluntário, o trabalho do ponto de vista espiritual, o trabalho do ponto de vista do centro espírita, ou onde quer que a gente vá trabalhar, fazer o nosso voluntariado, nós também estamos ajudando, nós estamos contribuindo para que aquele centro ou aquela instituição possa ter mais oportunidades. Nós estamos doando o nosso amor, nós estamos doando a nossa capacidade, né? Importante, como diz a nossa lição de hoje, que não existe uma pessoa trabalhando, né? O Centro Núcleo Plano Maior não é do Clóvis, é da equipe que trabalha lá no Núcleo Espírita Plano Maior. Não existe um médium mais importante. Todos os médiuns ali são importantes, porque sem uma equipe bem montada, uma equipe que trabalhe equilibradamente, com carinho, uns ajudando os outros, uns trabalhando em conformidade com os outros, a casa não vai para frente. A casa vira, um vai, outro não vai, um briga, outro discute, e a casa acaba não indo para frente. Uma casa espírita ou qualquer ambiente de trabalho só vai para frente quando há um grupo de trabalho uniforme, onde todos estão participando para que aquela instituição floresça, para que aquela instituição, do ponto de vista espiritual, seja iluminada, que é o caso da nossa casa, do Núcleo Espírita Plano Maior, onde todos trabalham em função de trazer o bem-estar a todos aqueles que frequentam a nossa casa. Como é o caso desse nosso Evangelho de Orações, que faz parte da nossa casa, né? Esse Evangelho de Orações, como vocês podem ver, existem vários oradores, vários palestrantes, existem vários colaboradores, num domingo, onde todos aqueles que trabalham nesse Evangelho de Orações estão aqui à disposição para orar com vocês, para ajudar, para participarmos desse Evangelho conjunto, para que todos nós possamos estar
cada vez mais equilibrados, cada vez mais em paz, trazer mais harmonia para os nossos lares. Isso também é trabalho, é evangelho e orações, mas também significa um trabalho voluntário de todos aqueles que participam conosco desta equipe. Então, nós temos que sempre ver, né, que não é porque faltou um médium, por melhor que alguém possa entender que ele seja, é que os trabalhos da casa vão parar. Os trabalhos da casa não param nunca. Os trabalhos da casa estão sempre num crescendo. Vocês têm visto que semana a semana a nossa casa tem mais frequentadores, a nossa casa tem mais pessoas que estão indo buscando ajuda, buscando conforto, buscando harmonização. Os nossos cursos, graças a Deus, este ano, temos bastante participantes. Isso é sinal que a casa harmonizada proporciona àqueles que estão ali frequentando a casa estarem em equilíbrio consigo próprio, em equilíbrio com o plano espiritual. E aí a casa floresce a cada dia mais. Se a gente pegar o nosso livro dos Espíritos, no seu capítulo 3, ele fala ali da lei do trabalho. Então, na questão 674, o Allan Kardec perguntou ao plano espiritual: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E o Espírito da Verdade responde: o trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Ou seja, quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente se esforçar, do ponto de vista material, mais nós vamos poder ter em tranquilidade, nós vamos poder atender às nossas necessidades e às necessidades da nossa família, né? E a gente se pode até comentar aqui e falar que essas necessidades da nossa família a cada dia aumentam mais, né? A gente fica cada dia mais exigente, os nossos filhos cada vez mais exigentes e as necessidades de recursos físicos para que a gente possa manter essas necessidades aumentam a cada dia. Mas sempre tenhamos aquele limite, né? Não adianta a gente se matar de trabalhar, não adianta a gente se esgotar no trabalho, porque a gente tem a nossa responsabilidade espiritual. A gente sabe que temos que trabalhar do ponto de vista espiritual para sanar as nossas dívidas do passado. Todos nós temos essas dívidas, né? Todos nós fizemos coisas erradas no passado. Se assim não fosse, não estaríamos encarnados, estaríamos todos no plano espiritual. Se aqui estamos encarnados, se aqui estamos vivendo, é porque Deus nos deu a oportunidade, como disse na lição, na sua infinita misericórdia, para que a gente pudesse sanar as nossas dívidas. E como é que nós vamos sanar? É fazendo trabalho voluntário, é praticando a caridade, porque é com essa prática da caridade é que a gente vai conseguir conquistar aquilo que nós precisamos, né? A nossa renovação moral, como disse o nosso querido Martins Peralva em Estudando o Evangelho no seu capítulo 3, é composto de 3 partes, né? A parte de estudar, onde nós vamos estudar sobre a doutrina, vamos conhecer sobre a doutrina, aquilo que ela pode nos transmitir, como fora da caridade não há salvação, como nos diz o nosso querido Allan Kardec. Vamos ter que meditar nesse aprendizado para que esse aprendizado nos entre na cabeça, para que entre no nosso ser e a gente possa aplicar. E o terceiro, vamos trabalhar do ponto de vista caritativo, de voluntariado,
para podermos resgatar esse nosso passado delituoso. Por isso que é importante, mãos à obra, meus amigos. Nós somos os trabalhadores da última hora, ou seja, nós já estamos iniciando o terceiro milênio, né? Os umbrais foram abertos e é por isso que nós estamos nessa pandemia total que está de criminosos e de coisas erradas que nós estamos vendo na nossa terra, principalmente no nosso Brasil. Mas, com o tempo, esses irmãos que vão desencarnando, eles vão sendo desterrados, ou seja, vão sendo mandados para outros planetas em condições primitivas. E aí vão recomeçar a sua caminhada lá, né? Então, nós estamos encarnados nesta vida, talvez numa última oportunidade para que a gente possa se reconsiderar. Se a gente pensar que o intervalo entre reencarnações, e cada dia está mais difícil reencarnar, uma vez que hoje as pessoas têm cada vez mais filhos, menos filhos, ou seja, a quantidade de crianças que nascem tem sido cada vez menor, haja visto alguns países da Europa, alguns países asiáticos, onde o número de filhos está diminuindo tanto que os governos têm dado incentivos financeiros para que se tenha cada vez mais, se tenha mais filhos. Nós temos que nos preocupar em aproveitar ao máximo essa encarnação. Se a gente pensar que o intervalo entre reencarnações é mais ou menos 200 anos, quando a gente voltar na próxima encarnação, se a gente for merecedor de reencarnar na Terra, nós estaremos já no ano de 2230, 2250, que quando reencarnarmos novamente. Ou seja, já bem avançado no terceiro milênio, na modificação para o terceiro milênio, né? Porque entendo eu que esse terceiro milênio estará bem próximo de começar a ficar bom depois de 2500 e 2550, por aí. Então, no atual momento, nós estamos ainda nessa pandemia de crimes e de coisas erradas, e que, com o passar do tempo, esses irmãos vão desencarnando e vão sendo desterrados para outros planetas em condições primitivas, conforme a gente já tem visto relatos na literatura espírita, né? De muitos irmãos que estão saindo daqui, muitos irmãos que se encontram no umbral e nas trevas, sendo levados para transportes para serem levados a outros planetas para ficar esperando a oportunidade do renascimento em planetas primitivos. Então, por isso que é importante nós que estamos aqui, que somos chamados os trabalhadores da última hora, e aí não importa a religião, não importa que país, todos os que estamos aqui reencarnados, estamos tendo esta oportunidade última de nos melhorarmos, de buscarmos a reforma íntima, de buscarmos a caridade, de ajudarmos na caridade. Estamos aqui, temos que trabalhar com vontade para podermos nos redimir do nosso passado e buscar um caminho ao sol após o nosso desencarne. Então, para que isso aconteça, nós temos que trabalhar e fazer muito por merecer esse novo encaminhamento. E aí vem a pergunta, mais uma vez, do nosso Livro dos Espíritos, no capítulo 3, quando ele fala da lei do trabalho, na pergunta 675, e pergunta o Kardec ao Espírito da Verdade: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Vocês veem que interessante?
toda ocupação útil é trabalho. Então, se a gente está fazendo esse evangelho e daqui a pouquinho o André Luiz vai fazer as vibrações para nós, é útil, porque nós estamos vibrando pela paz mundial, pelos dirigentes das nações, vibrando pelo Brasil e por um monte de outras coisas. Então, o nosso espírito está trabalhando mentalmente, de coração aberto, de espírito aberto, para juntos, formando em vocês que estão aí conosco na internet, virtualmente ligados nessa corrente de amor, estamos doando energia. Então, estamos fazendo uma parte do nosso trabalho. Então, quando estamos no centro espírita, também fazendo as vibrações, do mesmo jeito também valem. Quando estamos, muitas vezes, fazendo o nosso evangelho no lar, tem muitos que fazem em dias diferentes deste nosso aqui. Estamos fazendo um trabalho de doação de energia. Então, tudo é trabalho, tudo é importante. Aqueles que estão mais enfronhados no trabalho, que estão mais com a mão na massa, vamos dizer assim, quando chegam em casa e vão dormir, têm a oportunidade de trabalhar à noite. A gente tem visto na literatura muitos irmãos médiuns que, quando chega à noite para descansar, os espíritos que todo mundo sabe tem a liberdade maior longe do corpo físico, ele vai ao plano espiritual junto com as equipes das casas onde cada um trabalha para poder, então, executar trabalhos no plano espiritual. Os nossos mentores da nossa casa, muitas vezes, nos advertem quando a gente finaliza ou está finalizando os trabalhos de desobsessão, que é às segundas-feiras à noite, nos avisam: hoje à noite vamos continuar o trabalho, se preparem, vão dormir cedo, vão estar fazendo as suas orações para que possamos então ir buscá-los, para que possamos continuar o trabalho que foi feito na casa, no trabalho da noite da casa da segunda-feira. Então, sempre o espírito tem a oportunidade de trabalhar, sempre. Quando estamos andando na rua e vemos uma ambulância passar, quando a gente vê um acidente, a gente vai mentalmente fazer uma prece e doar energia por aqueles que ali estão passando. Nada mais é do que um trabalho voluntário de doação de energia de cada um de nós para aquele que está ali passando no carro. Mesmo que a gente não saiba quem é, mesmo que a gente não conheça, mesmo que a gente nem visualizou o seu rosto, mas o pensamento positivo vai até aquele irmãozinho que ali está deitado, que ali está na maca, precisando de energia, precisando de ajuda, né? E aí vem mais uma pergunta do nosso querido Allan Kardec: por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? Tudo trabalha na natureza, né? A natureza trabalha por si só. Ninguém precisa empurrar a natureza para fazer nada, nem fazer por ela. A natureza faz sozinha, com a sua inteligência, e é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque entre eles o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade que o eleva acima de si mesmo. Ou aquilo que a gente estava falando das duas asas, né? A asa do crescimento material e a asa do crescimento espiritual. Se a gente não tiver as duas asas bem desenvolvidas, a gente não vai conseguir voar, a gente não vai conseguir se elevar. Então, é muito importante que a gente se dedique
ao nosso trabalho material, aos nossos estudos, aos nossos cursos, aos nossos mestrados, mas também é muito importante que a gente estude a parte da literatura espírita, né? Os 5 livros básicos da codificação kardeciana e depois os estudos complementares da literatura espírita, para que a gente adquira o conhecimento. E não só adquire o conhecimento, né? A gente adquire o conhecimento e aplica na nossa vida, no nosso conceito, para que nós possamos, então, elevar-nos espiritualmente. O que é aplicar na nossa vida? É utilizar os ensinamentos para a nossa reforma íntima. A reforma íntima que vai nos fazer elevar espiritualmente cada dia mais. É uma necessidade a reforma íntima, né? E aí nós vamos deixar esse livrinho e nós vamos pegar um outro livro, que é o livro Pensamento e Vida, do nosso Emmanuel, com psicografia do nosso Chico Xavier. E esse nosso livro, Pensamento e Vida, no seu capítulo 7, falando sobre o trabalho, o Emmanuel nos diz o seguinte: se nos propomos a retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Veja como é importante, se a gente quer retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho e alimento de cada dia. O que é isso? Alimente a nossa reforma íntima, a gente busque incentivo, a gente busque o caminho nas palestras que a gente assiste no centro, nas palestras do Evangelho, na literatura, forças para buscar um caminho novo. No pretérito, apreciávamo-lo por atitude servil de quantos caíssem sobre o ferrete da injúria. A escola, as artes, a virtude doméstica, a indústria e o amanho do solo eram relegados a mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Antigamente, nas nossas encarnações anteriores, a gente, nem todos, mas muitos, explorávamos o trabalho escravo para ficarmos sem fazer nada, né? Então, hoje a gente vem muitas vezes para trabalhar, para ajudar esses mesmos irmãos menos favorecidos e colaborar para que eles possam ter uma vida melhor e uma colocação melhor. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da elevação marcha inflexível, deixando a retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. Ou seja, aqueles que não quiserem trabalhar, aqueles que ficarem na preguiça, ou que acham que tudo é muito trabalho, que é muito cansativo, né? Eu ouço muita gente falar: ainda não estou pronto para assumir a responsabilidade de ter que ir ao centro toda semana, então por isso eu não vou fazer um curso, por isso eu não quero ser médium. Quanta gente eu já ouvi falar isso? Quanta gente? Ou seja, nós não devemos ignorar que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer uma casa espírita, seja ela qual for a nossa, para quem vai na nossa, e outras casas espíritas, e é nos oferecida a oportunidade do trabalho espiritual. E as pessoas, não é meu momento agora, eu só vou na casa espírita
para tomar meu passe, minha cromoterapia e vou para casa. Ainda não é o meu momento. Como não é o momento? É chegado mais do que o nosso momento. É a oportunidade que nós temos para poder recomeçar o nosso trabalho espiritual, recomeçar a pagar as nossas dívidas. Então, vamos deixar de lado a preguiça, vamos deixar de lado o nosso momento, vamos seguir em frente, né? O usuário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio de erguer para si mesmo uma cova adornada em que se lhe enfraquecerão as mais nobres faculdades do espírito. Vocês veem que interessante? Se a gente fica amolecendo, aquela nossa força espiritual, a nossa oportunidade espiritual também vai enfraquecendo, ao ponto de que a gente acaba perdendo aquela vontade, aquele ânimo para ir trabalhar e acaba não indo mais fazer nada. Não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Os nossos cobradores do passado, que aqueles a quem nós prejudicamos e que hoje estão no plano espiritual a nos cobrar, eles não querem que a gente trabalhe, porque se a gente trabalhar, a gente vai evoluir espiritualmente, a gente vai evoluir emocionalmente, a gente vai estar preparado para rechaçá-los e eles não vão conseguir mais ter acesso a gente. A gente não pode esquecer que os nossos cobradores estão à nossa volta 24 horas por dia. Não é como os nossos guias, os nossos mentores, que têm as atividades e eles nos dão assistência, mas não será 24 horas por dia. Muito do nosso dia a dia nós temos que viver com o nosso livre-arbítrio, fazendo as coisas, melhorando o nosso padrão vibratório, buscando caminhos novos. No entanto, os nossos cobradores estão ao nosso redor 24 horas por dia. E se eles estão ali, qualquer oportunidade que a gente tem, qualquer oportunidade que a gente abra a porta ou abra a janela, eles se aproximam de nós. Além do trabalho obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atentemos ao prazer de servir. O que é o prazer de servir? É o nosso trabalho voluntário. É o nosso trabalho usando a nossa mediunidade. É o nosso trabalho que, utilizando a ferramenta que Deus nos deu para que a gente possa resgatar as nossas dívidas mais rapidamente. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares, os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca das proteínas e do carboidrato, que lhe asseguram a euforia orgânica, né? Não é isso mesmo? A gente tem a oportunidade de auferir o que Deus nos dá e que a gente muitas vezes nem lembra de um simples agradecimento pelo ar que respiramos, pela abundância da água que cai sobre a terra e que nos proporciona a nossa água na torneira, nos proporciona a energia elétrica, mas também a necessidade do nosso trabalho, do nosso suor, para que a gente obtenha os ganhos financeiros que assegurem a nossa alimentação. Cativo, embora as injunções do plano de obscura matéria, em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fruir a aventura dos serviços voluntários ao semelhante.
todo aquilo que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. O trabalho-ação transforma o ambiente, trabalho-serviço transforma o homem. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas de troca vulgar. A prestação do concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. Ou seja, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente não vai no centro espírita para receber alguma coisa em troca. Mesmo porque lá é um trabalho de graça, é um trabalho voluntário. No entanto, a gente deveria estar ali trabalhando como se ali fosse o nosso trabalho profissional, com a mesma responsabilidade que a gente vai no nosso trabalho profissional. Ou seja, trabalho com vontade, com dedicação, porque somente trabalhando com essa dedicação, vocês vão ver o quanto o coração de vocês vai ficar cheio de alegria, cheio de bênçãos, vai afastar as mágoas, vai facilitar o perdão, vai facilitar, como disse a nossa lição de entrada do nosso livro Tocando o Barco, o caminho, o caminhar junto com os nossos desafetos, né? Como disse Jesus, né? Caminhe conjuntamente com os seus desafetos aqui na Terra, enquanto é tempo, para que isso não seja uma dificuldade no mundo espiritual. Tá bom? Então é isso, gente, que eu tinha para vocês hoje. Um pouquinho de falar do trabalho, do amor, da vontade, para que a gente possa, então, seguir em frente nessa jornada e que vocês possam ser abençoados, cada dia mais felizes e cada dia mais buscar o seu trabalho voluntário com amor e com responsabilidade. Que Deus abençoe vocês. Vou deixá-los agora com o meu querido amigo André, para que vocês possam ouvir as vibrações dele. Vamos lá, André? Vamos. Eu vou deixar... Mãos a obras, né? Mãos à obra, né? Eu vou me remover aqui e estarei na retaguarda se você precisar. Então vamos lá, pessoal. Excelente palestra, né, gente? Vocês então aqui, enquanto eu estou dando uma enroladinha, vão pegando a água, preparando para a gente fluidificar juntos, né, nessa vibração. Enquanto a gente vai refletindo sobre as palavras do Clóvis, vamos pegando a água, né, para a gente poder vibrar aí por todo mundo. Vamos fechando os nossos olhos, imaginando o Mestre Jesus nos abençoando, nos dando força para fazer essa vibração, que, como mesmo Clóvis disse, é um pouco dos nossos trabalhos, né? O trabalho de pelo menos orarmos pelo próximo. Vamos começar pedindo a paz mundial. Vamos pedir a paz entre Ucrânia e Rússia, entre Israel e Hamas, que Israel não se consuma pela vingança, nem como o povo palestino também. Para encerrar um ciclo de vingança, a gente bem sabe, é necessário primeiro ceder, que esses povos consigam ceder para viverem em paz. Vamos pedir também pelo nosso Brasil, que vive momentos difíceis, onde a esperança pelo honesto fica cada vez mais difícil. Mas vamos orar para que todos os nossos dirigentes percebam
que estão em missões pelo povo do Brasil. Que cada um deles possa receber as nossas bênçãos, amplificadas pelos nossos mentores, nossos guias e por Jesus Cristo. No seu coração, na sua alma e de seus familiares. Vamos pedir também por todos os hospitais, que em cada cama, cada leito onde tem a dor, os nossos guias, as nossas vibrações de bom, com todo o nosso amor, cheguem em cada um deles. Vamos vibrar também por todos que dedicam a sua vida para cuidar da vida, da saúde dos outros. Aos enfermeiros, aos médicos, ao pessoal de apoio, o pessoal que limpa o hospital, que higieniza cada quarto, que cada um deles se sinta amado, se sinta abraçado, que seu suor seja limpo da testa, para que amanhã, no próximo dia, esteja com mais energia ainda. Vamos pedir também por todos aqueles que estão presos, que eles possam nesse momento se sentir arrependidos, abençoados e possam vir para o caminho do bem o quanto antes. O espaço de Jesus não mede o que você fez antes, o que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Vamos pedir também por todos aqueles idosos que se sintam solitários, que estejam em casa sem ninguém, sem conversar com ninguém, que possam se sentir amados, abraçados agora. Que Jesus possa ampará-los, protegê-los, permitir que cada um deles se sinta amado. Vamos pedir também por todos aqueles que estão doentes, com doenças crônicas, como câncer, Alzheimer, Parkinson. Que cada um deles, Senhor, se sinta abraçado, amado, que as suas energias sejam restauradas de acordo com o merecimento de cada um. Vamos pedir também por todos aqueles que passam por dificuldades, transtornos mentais, de qualquer tipo, desde uma ansiedade crônica, de uma depressão, de alguma dificuldade, de uma angústia. Que Jesus e nossos guias possam abençoá-lo, aliviar essa ansiedade, dar energia e um pouco de alegria para o depressivo. Que cada um deles se sinta abraçado. Vamos também pedir por todos aqueles viciados, viciados de todos os tipos, por drogas, por sexo, fumaça, cigarro, álcool, jogos, os vícios de alma também, como maledicência, gula, que cada um possa sentir hoje como se fosse um novo dia, uma nova força para sair dessas situações. Vamos pedir também, meus amigos, por todos aqueles que temos desafetos, aqueles que o nosso coração tem dificuldade de vibrar. Amor. Para aqueles que pensamos assim, perdoo, mas não esqueço. Que possamos, Senhor, abençoar a cada um deles, pedindo perdão, perdoando, ou pelo menos tentando perdoar. Que Jesus possa tocar o nosso coração
e o coração do nosso desafeto, para que possamos, em vida, nos acertar. Vamos pedir também por todos que colocaram o nome na live, que cada um deles sinta a sua casa, sinta o seu coração abençoado com a luz de Jesus. Que cada um sinta o seu perdão de Jesus, o seu amor. Vamos doar também, vibrar pelos nossos amigos, pelas nossas famílias, pelos nossos colegas de trabalho, que cada um deles possa se sentir abençoado hoje. Vamos também vibrar pela nossa casa. Imaginar a nossa casa iluminada com a luz de Jesus, limpando cada cômodo, começando pela nossa cozinha, lavanderia, nosso quintal, afastando todos os miasmas, os pensamentos fora, que tudo isso possa ser afastado do nosso lar, que essa luz branca, cheia de amor, possa entrar em cada cômodo, passando agora pela sala, entrando em cada cantinho, deixando a casa iluminada como se o sol estivesse dentro dela, passando por cada quarto da casa, não deixando nenhum cantinho sem luz. Fazendo então a higiene semanal da nossa casa pelo lado espiritual. E depois dessa limpeza tão maravilhosa, vamos vibrar por nós mesmos, pedindo a proteção do Mestre Jesus por mais essa semana. Que possamos ouvir os conselhos dos nossos guias, que possamos ser menos teimosos, mais atuantes do lado espiritual, que possamos ouvir os conselhos e praticá-los. E por último, mas tão importante quanto tudo, vamos agradecer a mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos em nome de Jesus, recebendo essas bênçãos e essa fluidificação em nossas águas, agradecendo, Senhor, a cada oportunidade, agradecendo a paciência com nossos erros e os nossos perdões, porque aprendemos todos os dias um pouquinho. Que assim seja, meus amigos. Uma ótima noite a todos, meus amigos. Ótima noite, muito obrigado, Luiz, pela parceria, por estar aí conosco. Agradecemos a todos vocês que estão conosco aqui na live, que estamos virtualmente ligados, interligados. Peço a Jesus que os abençoe, que Jesus que os ilumine o André Luiz também, e que possamos estar juntos durante essa semana, com muito amor e com muito carinho, a trabalhar, a executar tudo aquilo que foi proposto na lição de hoje, tá bom? Que Deus abençoe vocês, gente. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser. Semana que vem, mesmo que eu não esteja aqui, porque nem toda semana é minha, né? Mas eu sempre estou nos bastidores, olhando e vendo aquilo que se passa, tá bom? Então eu sempre estarei com vocês, tá bom? Um beijo, até semana que vem, se Deus quiser.